Aleluia, glória a Deus então. Deixa eu orar pela palavra. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor é Deus que se revela a nós. Espírito Santo, fala conosco de uma forma única, poderosa. Senhor Deus, que os meus irmãos que estejam aqui, Senhor Deus, saiam daqui transbordante. Senhor Deus, os irmãos que estão aqui, saiam daqui, Senhor, cheios de júbilo, sabendo da tua bondade, da tua manifestação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. Eu quero falar sobre... Como é que eu vou dar o nome dessa palavra? Sobre... eu não sei que nome que eu dou para a palavra não. Amém. Mas é de Deus. Mas é de Deus. É porque eu estou contando aqui quantos vão dar, mas são 7 manifestações de Deus depois da ressurreição dele, de Jesus. E o que isso acontece na nossa vida, o que impacta na nossa vida. E eu vou mencionar 7 impactos ao ter um encontro com Jesus ressurreto. Ó, já está saindo, não está? Ó, você vê que está indo. João capítulo 20, dos versículos 11 em diante, a gente vai ler algumas porções para a gente compreender. Aqui então Jesus já tinha sido crucificado, o Senhor já passa agora para a ressurreição e ele se revela aos seus discípulos. E a palavra de Deus diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. A palavra de Deus continua dizendo: então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. A primeira aparição de Jesus a um dos seus discípulos, ressurreto aqui, a palavra de Deus diz que Maria não o reconheceu. Mas quando Jesus chama pelo seu nome, e ele diz: Maria, aí então ela percebe: é o meu Senhor. A primeira coisa que o Senhor faz na vida daquele que tem um encontro com Ele é restaurar uma identidade. Ao chamar Maria, o que ela teve? Rabone. Esse é o meu Senhor, me chama. A voz do Senhor, quando o Senhor quer restaurar alguém, Ele vai restaurar a identidade da pessoa. Você pode ver que às vezes as circunstâncias, ou a nossa vida, ou o nosso dia a dia, o que nós perdemos é a nossa identidade. Quem eu sou? Parece que a vida perdeu o propósito. Às vezes nós passamos circunstâncias difíceis que nós pensamos: peraí, mas quem eu sou? Ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Por que eu estou nessa terra? Eu tive uma pessoa que caminhou muitos anos comigo e constantemente ela falava para mim: pastor, parece que eu estou nessa terra de favor. Parece que eu não tenho valor para ninguém, parece que eu não sou valorizada, parece que ninguém se preocupa comigo, que ninguém cuida de mim. Pastor, parece que eu passo nessa terra como se fosse alguma coisa, mas ninguém se preocupa. E a palavra de Deus diz: quando o Senhor chama pelo nome, o Senhor está promovendo o quê? Uma restauração na sua identidade. Esse encontro então com Jesus é uma restauração que Deus está fazendo com você. Encontrar o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a cruz, é trazer na sua vida uma identidade, restaurar a sua identidade. Você pode ver que Satanás sempre, às vezes nessa fase que você tem de adolescência,
para se tornar um adulto, parece que se perde a identidade nessa época. Parece que fica aquela coisa sem saber quem você é, sem saber como que você se veste, como que você fala, é sempre um modismo, é sempre o que os outros fazem, você quer fazer, e há determinados momentos na sua vida que parece que você sente novamente nessa fase. Você olha, não, agora eu quero ser dessa forma, eu quero falar dessa maneira, eu quero imitar não sei quem, eu quero ser igual fulano. Tem um pregador aqui, nos Estados Unidos, e é muito interessante isso. Ele é uma grande bênção, mas você percebe que ele tem um problema labial, ele tem um pouco a boca torta. E aí eu vi numa época que aqui nos Estados Unidos, ele estava em ascensão, e eu comecei a ver os jovens da nossa igreja, na hora que ia falar, começou a falar igual ele. Falei, mas para lá, o que é isso aqui que está acontecendo aqui? Mas não é que eles tinham um problema nos lábios, não, é porque eles queriam falar igual o pregador. Pastor, tem algum problema nisso? Não, Paulo fala o seguinte, que nós precisamos ser imitadores, assim como ele é de Cristo. Mas são as atitudes, é o coração. Não é uma questão da boca torta, agora todo mundo tem que ter a boca torta para poder falar. Mas é a falta de identidade, é a falta de saber quem você é em Cristo. E a palavra de Deus diz que quando ele chama Maria, ela reconhece, meu Senhor me chama. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus vai te dar uma identidade dele, impregnada no seu coração. Você vai saber quem você é. Quando fala quem você é, sou filho do Deus Altíssimo, o Senhor é comigo, Ele é meu Pai, Senhor e Salvador. Por quê? Sabe aquela coisa, né, de ter identidade? Já contei essa história. A gente tinha um irmão, fez seminário conosco, e ele contando as histórias dele, era muito engraçado o jeito dele. E ele contando que uma vez ele estava na boate, obviamente a gente converter, ele estava na boate, e aí chegou lá um momento lá, o segurança lá foi conversar com ele, mas foi conversar daquela forma assim, contundente, né? E aí ele virou e falou assim, você sabe com quem que você está falando? Até eu perguntei, irmão, você é filho de quem? Aí ele falou, pastor, de ninguém. A questão é que eu falei com tanta ousadia, que o segurança ficou com medo de pôr a mão em mim. Falei, isso aí é ter uma identidade, mesmo que falsa, mas você tem. Quando você tem um encontro com Jesus, a sua identidade é restaurada. Você sabe que você é filho do Deus Altíssimo. Você caminha como filho do Deus Altíssimo. Você fala como filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Esse aqui é o momento então de Maria. Mas a palavra diz aqui no versículo 19, quando o Senhor agora aparece para os discípulos. Isso aqui já é o segundo momento que ele aparece para os discípulos. E nesse segundo momento, há 3 atitudes aqui que eu vou mencionar que acontecem. A palavra de Deus diz, ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. A palavra de Deus menciona que eles estavam com medo. Mas depois que eles viram Jesus, a palavra de Deus diz que eles tiveram alegria. Mas que mudança rápida é essa? O que acontece? O encontro com Jesus, ele vai tirar vestes de amargura, cinzas, e te dará vestes de alegria. Encontrar-se com Jesus, a alegria tem que tomar conta do nosso ser. Não tem como você falar que você é crente e viver angustiado, viver mal, viver para baixo. O encontro com Jesus é inevitável que a alegria tome conta do seu coração. A alegria vai invadir você, e quero te falar mais, você começa a contagiar as outras pessoas com sua alegria. Por quê? Porque tem Jesus no meio. Jesus, irmãos, tem essa manifestação de alegria. Pastor, nós não teremos momentos difíceis? Você falou tudo, momentos. Mas viver com Jesus é viver com alegria. Entendeu a diferença? Eu posso ter momentos difíceis, momentos que eu vou chorar, momentos que meu coração vai ficar angustiado, momentos, circunstâncias, porque eu tenho uma alma. É normal que a minha alma às vezes fique difícil, agitada, problemas, confusões. Isso é momento. Mas em Cristo Jesus a minha alegria é permanente. Ela é contagiante, sabe? É bom estar perto de gente alegre, não é? Não é bom. Quando você fica muito perto de gente que só fala de problema, de confusão, dá vontade de você correr e tomar banho rápido, não dá não?
Mas quando você está perto de gente alegre, como é que você fica? Você quer o tempo inteiro estar perto dessas pessoas. Você vai convidar alguém, quem que você lembra? A pessoa que é alegre, aquilo que vai te contagiar. É bom, é contagiante estar perto assim. Acho que minha filha estava falando da minha esposa e da minha cunhada. Porque que o tempo inteiro elas estão juntas, elas ficam rindo. E é verdade, as duas juntas estão falando até de problema, começa a rir. Eu falei, meu Deus, tudo doida. Vão falar de problema, começa a rir. Sabe, mas eu vou te falar, vida com Jesus, eu vou te falar, é assim. A alegria vem, você encontra espaço para alegria, você vai contagiando os outros. E é isso aqui, a palavra de Deus diz que eles estavam com medo, mas quando encontrou com Jesus, a alegria invadiu o coração. Por quê? Porque aonde tem Jesus tem alegria, tem vida, tem restauração, tem unção, tem manifestação, tem poder. Quantos querem a vida de Jesus? Amém? Palavra de Deus, então isso aqui já é a segunda, não sei o nome da palavra, o segundo encontro com Jesus. O primeiro proporciona o quê? Identidade. Maria promoveu identidade. Esse segundo momento aqui promove o que, irmãos? Alegria. É impossível você ter um encontro com Jesus e você não ser tomado por alegria. É contagiante a alegria de quem tem um encontro com Jesus. A palavra do Senhor diz também o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Aliás, vamos ler o versículo seguinte, anterior, perdão. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isso, soprou-lhes neles o Espírito Santo. Aí ele diz aqui, recebei o Espírito Santo. Isso aqui é o terceiro momento, quando você tem um encontro com Jesus, você recebe da sua autoridade. Um encontro com Jesus, você recebe da sua autoridade. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, essa circunstância vai mudar. E sabe, irmãos, estava conversando com um pastor ontem. Estava lá em casa e eu falei para ele, nós ouvimos muitas profecias. Quantos já ouviram profecias aqui? Mas vou te falar, há algumas profecias muito poderosas, que são aquelas que chegam mais rápido no nosso ouvido. A profecia mais rápida que chega no nosso ouvido é a que sai da nossa boca. Então que 2021 só sai da sua boca vitória, conquista. Você vai declarar agora, a partir de agora: Senhor, eu declaro grandes conquistas. A autoridade foi nos dada. O Senhor está dando aqui autoridade para os discípulos. Ter um encontro com Jesus é receber da autoridade de Jesus. Eu sei quem me constituiu, eu sei quem me colocou, eu sei da autoridade do Senhor, e com essa autoridade portas vão se abrir, o mar vai se abrir. Se não abrir, eu ando por cima deles, mas a manifestação de Deus vai acontecer na minha vida. Amém? Você tem que crer nisso. Sobrenatural vem, irmãos, porque você tem essa autoridade. Você quer ver o sobrenatural? Haja com autoridade, fale com autoridade, caminhe com autoridade. Encontrar-se com Jesus é receber da autoridade de Jesus. Glória a Deus. Estou indo rápido, irmãos, porque eu tenho pouco tempo. Já são quantas horas, hein? 9h53. Palavra de Deus, então. Qual que foi o primeiro? Identidade. Qual que foi o segundo? Qual é o segundo? Alegria. Qual é o terceiro? A autoridade. Irmãos, eu estou só indo na sequência da revelação aqui. A gente só está indo na ordem cronológica dos fatos. Quarta, como é que eu estou falando? Quarto encontro com Jesus e o que ocasiona na sua vida. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Algumas pessoas acham que ele tinha algum irmão gêmeo, tá? Alguns teólogos. Não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, novamente estavam trancados, isso mostra ainda que havia um certo medo ali envolvido, e Tomé com eles.
Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê nas minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Mas não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Esse é o quarto encontro? Ou é o terceiro? Esse é o quarto. O quarto encontro com Deus, você vai ter revelação que Ele não somente é Senhor meu, Ele é Deus meu também. Porque às vezes nós queremos o benefício do que o Senhor pode me dar, mas nós não queremos nos render à direção que Deus quer me dar. Entendeu a diferença? O Senhor é aquele que eu invoco para às vezes receber algo. Senhor, derrama sobre a minha família. Senhor, derrama sobre a minha casa. Mas ceder e se render ao governo de Deus, aí agora, Deus, eu me rendo a Ti. Todos querem o benefício do Senhor, mas as pessoas não querem se render quando é uma direção de Deus. Mas agora esse discípulo, ao encontrar-se com Jesus, ele reconhece Senhor e Deus. Ele é o meu Senhor e Ele é meu Deus. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós temos revelação de que Ele é o meu Senhor, mas Ele também é o meu Deus. Ter um encontro com o Senhor é deixar então: Senhor, eu sei que o Senhor vai derramar tantas coisas, mas Deus, eu me rendo às suas direções. Deus, eu me rendo à tua vontade. E olha, irmãos, nem sempre é fácil você se render à direção de Deus. Ter o benefício do Senhor todo mundo quer. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? Mas se render à direção de Deus, nem todos querem. Por quê? Porque às vezes vai contra o que eu quero. Às vezes não é o tempo que eu quero, não é da maneira que eu quero. Mas irmãos, seja feita a vontade do meu Deus, que o Senhor me guie, porque o Senhor vai me guiar à vontade plena. Então esse discípulo aqui, ao encontrar-se com Deus, com Jesus, ele entendeu que Ele é o meu Senhor, Ele é meu Deus. Ter um encontro com o Senhor é saber agora quem é o seu Pai, quem é que vai te direcionar, quem Deus vai colocar, para onde Ele vai te enviar, e você tem que se render a isso. Não tem como ter um encontro com o Senhor Jesus e querer viver da mesma forma. Você tem que se render a Ele, você tem que se dobrar a Ele e falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas às vezes nós não queremos aceitar isso. Sabe por quê? Porque nós achamos que a nossa vontade, os nossos planos são melhores do que os planos de Deus, sabia? A gente tem todos os planos certos, a gente já pensa: não, porque mês que vem eu vou fazer tal coisa, no outro mês eu faço tal coisa, aí agora eu caso agora, aí agora eu resolvo não sei o quê, eu mando meu filho não sei para onde. Aí você tem todos os seus planos perfeitos. Mas irmão, você não sabe o futuro, você não sabe dos planos de Deus. Então quando nós caminhamos com Deus, quando eu tenho um encontro com Deus, eu tenho que me render. Pastor, então eu não posso ter minha vontade? Não, você tem a sua vontade, mas no final você fale sempre, termina a frase: mas seja feita a tua. Pronto, é só isso. Senhor meu e Deus meu. Alguém já quis dar ajudinha para Deus? Quantos já quiseram dar uma ajudinha para Deus? E a gente não fica todo empolgado: Senhor, eu tenho um plano infalível para nós dois. Vai por mim, Deus. Não, pastor, eu não falo isso, mas eu vou te falar como é que você faz. Senhor, olha só isso aqui, olha que bênção. Eu vou te falar uma oração que talvez você já tenha feito: Deus, que eu possa prosperar muito para investir na obra. Olha a barganha que você está fazendo com Deus. Você está querendo comprar a sua prosperidade, para mostrar que você vai investir. Você acha que Deus está precisando mesmo de gente para investir? A gente é porque aprendeu umas teologias meio doidas. Quero te falar uma coisa: se Deus é o dono do ouro e da prata, não quer dizer que Ele precisa de você. Agora Deus é tão bom que Ele ainda usa a gente. É verdade ou não é? Aí a gente quer convencer Deus. Olha como é que a gente faz. Vê se parece alguma oração. Ô Senhor, o Senhor sabe, eu quero prosperar para investir na tua obra, Senhor. Deus, me dá uma casa grande para poder ter uma célula na minha casa. Mano, se você não consegue nem na sua pequena, você não vai ser fiel na grande. Se você não é fiel no pouco, você não é fiel no muito.
Se você não consegue dizimar no pouco, você não vai dizimar no muito. Se você não consegue ser generoso nas suas ofertas no pouco, você não vai ser no muito. Você está querendo convencer algo que Deus já te conhece. O problema é que você não aceita. É verdade ou não é? Pastor do céu. Então eu estou aqui para te falar uma coisa. Pastor, eu não posso orar por prosperidade? Ora. Ora e ora muito. Eu sei que Deus realiza os desejos do seu coração. Mas eu quero te falar, no final fala assim, ó: Senhor, mas seja feita a tua vontade. E acalma seu coração, amém? O quarto encontro então é ter revelação, Senhor meu e Deus meu. O quinto encontro, capítulo 21. Isso aqui eu estava ali de joelho ali agora, irmãos, eu confesso para vocês. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar. Versículo 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O quinto encontro com Jesus ressurreto: Deus te dará provisão. Ó, esse amém foi mais gostoso agora, irmãos. Deus te dará provisão. Eles tinham provisão quando Jesus pediu, irmãos? Não, mas quando tiveram um encontro com Jesus, o que o Senhor falou? Pode lançar a rede. E ao lançar a rede tiveram grande provisão. Ter o encontro com Deus, eu te falo em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, haverá provisão na sua vida. Pastor, está falando que eu vou ficar rico? Estou falando que haverá provisão. Não faltará o pão de cada dia, não faltará aquilo que é necessário para você viver, para você trazer para sua casa. Não fique angustiado, o Senhor é o Deus da provisão. E se você teve um encontro com Deus, eu te falo, é inevitável ter provisão da parte de Deus. Eu não estou falando aqui de riquezas, não, eu estou falando de ter provisão, irmãos. O que é provisão? É saber que o Senhor te dará aquilo que é necessário. A gente às vezes mistura riquezas com provisão. Irmãos, vida abundante é uma vida que tem provisão sempre quando você necessita. Isso é maravilhoso, é você sonhar com algo, é você desejar algo, Deus vai trazer provisão. Sabe, é você crer que haverá pão na sua casa todos os dias da sua vida. Irmãos, eu tinha muito receio de casar, porque eu tinha receio de não ter condições de trazer provisão para casa. Um dos meus maiores receios, você perguntar qual que era a sua preocupação com o casamento, era não ter condições de sustentar minha família. Não sei, talvez o contexto que eu vivia, as situações que eu via perto de mim, mas era um grande medo, sabe, irmãos? Mas graças a Deus, quando eu me converti, eu tive revelação: haverá provisão todos os dias na minha casa, né? E eu me converti ouvindo João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu creio, irmãos, que sempre haverá multiplicação na minha casa, sempre haverá multiplicação na sua casa. Encontrar-se com Jesus, Deus vai trazer provisão na sua vida. Posso ouvir um amém? Tem revelação do que eu estou falando? Esse é o qual que eu estou, irmãos? Quinto, vou conseguir terminar no tempo mesmo. Irmãos, eu estou cansado aqui, só pregando. Eu peguei aquele bendito daquele vírus, ele me pegou na verdade. Aquele negócio é maligno, irmãos, deixa a gente cansado e tonto. Às vezes eu fico tonto do nada. Mas, então se eu tiver ofegante aqui, não é porque eu estou gordo não, tá? É só porque eu peguei o vírus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar.
Mas os outros discípulos vieram para o barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. A palavra de Deus continua dizendo: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. A palavra de Deus diz que eles lançaram a rede e pegaram muitos peixes. Todos que estavam no barco pegaram então a rede e levaram para a praia. E a palavra de Deus diz então que Pedro, quando o Senhor pede o peixe, a palavra de Deus diz, eu não sei se você percebeu, Simão Pedro entrou no barco e ele arrastou agora sozinho. Os discípulos arrastaram juntos até um determinado momento, mas aí Pedro agora voltou sozinho e arrastou sozinho. Irmãos, isso aqui fala de uma força sobrenatural que foi dada para Pedro. Os discípulos arrastaram juntos, mas quando o Senhor pediu, Pedro foi lá sozinho e arrastou sozinho o que os discípulos tinham feito juntos. Quero te contar uma coisa: andar com Jesus vai ter momentos que Deus vai te dar. É porque você está pensando igual super-homem agora, né? Mas eu vou te falar uma coisa: Deus vai te dar capacidades sobrenaturais para você fazer coisas que você talvez não compreenda. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Os irmãos sabem que eu não sou esse pastor de ver anjo subir e descer. Tem gente que vê anjo subindo e descendo o dia inteiro. Eu não vejo. Tem gente que profetiza 24 horas. Sabe o que você comeu há 3 meses atrás de lanche? Eu não sou assim. Eu sou um pastor de processo e assim. Mas um dia, lá no Brasil, eu fui traduzir uma equipe de americanos e eu achava que falava inglês. Aí, e chegou um momento que essa equipe estava atrás de mim assim, aí a pessoa vinha, aí eu traduzia para inglês e eles falavam inglês para mim e eu tinha que traduzir para português para a pessoa. Irmãos, essa foi a coisa mais extraordinária que eu tive. Eu ouvia os americanos falando em português. Irmãos, só que começou a me dar uma crise de rir, eu ficava ficando nervoso. E eu falava assim, aí eu olhava, e estava só lá, uns 2 americanos e a pessoa que eu traduzindo, e o pessoal dizendo, eu falava para a pessoa, mas você não está entendendo? Eles estão falando em português. Ela olhava para mim e deve ter pensado, ele é louco. Eu imagino que não está saindo nessa tradução. Irmãos, mas foi uma coisa sobrenatural. Foi uma capacidade para um propósito. E aí eu quero te falar uma coisa: o que aconteceu aqui na vida desse homem, os discípulos arrastaram juntos, mas quando o Senhor pediu, Pedro arrastou sozinho. Você já viu, alguém já viu arrastando? Como é que você faz para arrastar quando você, não vou nem falar, não é bate tarrafa não, eu estou falando de pegar uma rede na praia, como é que é? Você deixa ali ao longo, você deixa, só que você tem que vir com várias pessoas, porque você tem o peso da água e você tem o peso dos peixes, e a palavra de Deus diz que os peixes eram distintos aqui, haviam várias qualidades de peixes, e eu vou te falar, você acha que Jesus é um bom pescador, irmãos, na sua autoridade? Que tipo de peixe que você vê aqui? Lambarizinho? Que tipo de acha que você vê? Peixe abundante, igual eu pego, igual eu pesco. Que é pescador do Goiás, menino. Posso ouvir um amém? Amém? Deus deu um sobrenatural agora na vida de quem? De Pedro, para cumprir um propósito. Unção é assim, existe uma unção de Deus para cumprir um propósito. E se for para te dar o sobrenatural, vai te dar o sobrenatural. Se for para você pregar em inglês, sem nunca ter pregado em inglês, se é um propósito de Deus, Deus vai te dar uma capacidade para pregar em inglês. Se for para você ouvir em português alguém falando em inglês, Deus vai te dar. Não limite o sobrenatural de Deus. Se for para andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas. Deus vai suprir você em
todas as suas necessidades. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Glória a Deus. Esse aqui foi o qual que eu falei? Sexto. E esse aqui é para quebrar sua cabeça. Disse-lhe Jesus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes, não é lambari, não é piau, não é chorão. Vocês nem sabem o que eu estou falando, né? Quem é do Goiás sabe, aqui é a raiz, menino. Lembrou? Tomar uma ferroada de um chorão, menino. Ô, trem que dói. E não obstante serem tantos que a rede não se rompeu. Versículo 12. Disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. A palavra de Deus fala que o Senhor veio e deu pão. Pão significa aliança. O Senhor veio para mostrar que Ele tem aliança. E a palavra de Deus diz que Ele deu peixe. Isso fala que o Senhor veio nos servir. Isso é uma coisa assim que é loucura. O Deus de aliança nos serve. Nós passamos, parece que a nossa vida inteira querendo provar algo para Deus, e nós nunca experimentamos do que Deus quer nos dar. Nós passamos a nossa vida inteira querendo mostrar o quanto nós fazemos para Deus, e nós nunca deixamos Deus fazer na nossa vida. Um encontro com Deus, deixa Jesus te servir. Quer ver essa igreja explodir, Paulo? Deixa Jesus te servir. Isso é uma coisa que a gente não aceita. Isso é uma coisa assim que legalista não aceita falar. Ele veio para nos servir, essa é a palavra. O Deus Todo-Poderoso. Aí a gente pode falar, isso é graça? Não, eu posso falar, isso é, o pessoal questiona, né, critica. Não, isso aí é graça mesmo. Você imagina um pecador sendo servido pelo Senhor? Quero te falar então, 2021, deixa Jesus na aliança, compartilhando o pão, também trazendo peixe para você, te servindo. Deixa o Senhor na sua casa, compartilhando o pão, mas trazendo também o que você precisa. O que é que você precisa de Jesus? É difícil o que eu estou falando. O que você precisa de Jesus te servindo? Legalista não aceita essa frase. É com seus filhos? É a sua vida espiritual? Seu casamento? É a sua saúde? Seus pais? Deixe Jesus servir o que você precisa. Eu deixei, irmãos, eu vou te falar, 2020, precisei de tanta coisa e não tinha o que fazer. Irmãos, eu vi Jesus servindo a minha casa de uma forma tão abundante. Eu vi Jesus servindo a minha saúde de uma forma tão abundante. Eu vi Jesus servindo a igreja de uma forma tão abundante. Quantos tiveram a revelação dessa palavra? Primeiro encontro com Jesus, o pessoal do louvor pode subir. Primeiro encontro com Jesus, o que acontece? Temos uma... Segundo encontro com Jesus, qual é? Terceiro encontro com Jesus, o que você tem? O quarto encontro com Jesus, o que você tem?
Senhor Deus e Deus meu. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor. Quinto, Deus trará. Sexto encontro com Jesus, uma capacitação. Sétimo encontro com Jesus, uma aliança de um Deus que nos... Meu Deus, irmãos, Deus é o Senhor da sua vida? Mesmo? Você está disposto a deixar Ele governar? Me lembro de um culto que o louvor estava fluindo tanto, mas tanto, que chegou a hora de pregar. Eu não tive coragem de pregar, porque eu ia estragar tudo. Você vê, irmãos, e olha o que me marcou. Eu falei, não para não. E o culto aquele dia só foi... Você estava? Só foi louvor. Não tinha o que fazer. Sabe aqueles momentos que fala, não, se eu pregar eu estrago tudo? Você está disposto a tirar a mão do governo da sua vida e deixar o Senhor e Salvador governar a sua vida? Você está disposto mesmo? Então, irmãos, eu gostaria de orar com você. Hoje é dia de ceia. Hoje é o primeiro culto do ano. Essa é a primeira palavra ministrada nos nossos corações. Eu espero que em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, esse ano, não só o ano, mas a sua vida, né? Não dependa de ano nenhum. A sua vida dependa de Jesus. Sua vida não precisa ser porque hoje é 2021. Não, sua vida precisa ser porque você teve um encontro com Jesus. Pegue o pão. Levante ao Senhor Jesus o pão e o vinho. E eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Um encontro com Deus muda você. Um encontro com Jesus muda a sua casa. Muda a maneira que você olha, sabia? É engraçado. Aquilo que você tinha raiva, quando você tem encontro com Jesus, você não tem raiva mais. É engraçado isso. Por quê? Você encontrou Jesus. Você já teve raiva de alguém? Não precisa levantar a mão não, porque eu sei que vocês são tudo crentes, salvos. Mas vamos imaginar que você teve raiva de alguém no passado. Ficou sem conversar com seu irmão, com a sua irmã? Não aqui, claro que não. Mas aí você se converte, tem um encontro com Jesus. Você sabe o que acontece na nossa vida? Nós perdoamos. Nós começamos a abençoar as pessoas. É engraçado o tanto que restaura. Sabe, o distanciamento dos pais, de repente você começa a se aproximar dos pais novamente, porque o encontro com Jesus faz isso. Quantos estão lembrando da aliança do Deus que nos serve? Fala assim, Senhor Jesus, eu tive esse encontro com o Senhor. Eu tenho essa experiência da cruz do Calvário, do sangue, do pão, da nova aliança. Hoje eu faço em memória do Senhor, com seus olhos fechados. Irmãos, se você crê nessa palavra que foi ministrada, que é do Espírito Santo de Deus, se você crê de todo o seu coração, meu irmão, nesse dia que nós estamos fazendo em memória do Senhor, comendo do corpo, bebendo do sangue, irmãos, você não tem noção do que Jesus vai fazer na sua vida, se você tiver revelação do que eu ensinei essa manhã. O que o Deus vai fazer na sua vida, se você realmente praticar. E eu gostaria de te incentivar, escreva essa palavra, coloque ela na sua geladeira, coloca lá no carro, coloca na sua carteira, aonde você abrir, no seu celular, aonde você vai lembrar, eu tive um encontro com o Senhor, essa é a verdade que eu vivo. Essas 7 verdades, irmãos, ela muda a sua vida, ela muda a minha vida, basta você aceitá-la. Eu quero abençoar você, homem, mulher, criança, jovem aqui nesse lugar. Eu quero falar que os melhores dias da sua vida estão diante de você. Os melhores, porque o que passou você não tem controle.
mas os que estão diante de você serão os melhores dias da sua vida. E não é só 2021 não, enquanto você viver, os melhores anos da sua vida estão diante de você. Eu gostaria de te desafiar hoje, no primeiro dia, que você tomasse a ceia sozinho, com Jesus, trazendo em memória os grandes feitos, e que você visualizasse agora, pela fé, como Paulo falou na pregação dele, visualiza o que você quer, visualiza, enxerga o que você quer. Eu gostaria que você começasse a só crer, imaginar e declarar: Deus, eu creio que minha família é guardada, que minha casa é guardada, que meu ministério é guardado, que a minha vida financeira é guardada, que minha intimidade com o Senhor é guardada. Senhor Deus, que aonde eu chegar eu levo palavra, eu levo vida, eu levo alegria, eu levo a paz que excede a todo entendimento, eu levo, Senhor Deus, a ousadia. Aonde eu chegar, a presença de Deus naquele lugar é tomada, a presença do Senhor é tomada em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço pela cruz do Calvário, pelo sangue, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de permanecer até aqui. O Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus. Eu te louvo e te agradeço. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo você, meu irmão, minha irmã, eu abençoo suas finanças, eu abençoo sua intimidade, eu abençoo seus pais, eu abençoo o seu dia a dia, eu abençoo seus filhos, eu abençoo a sua vida, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém em nome do Senhor Jesus. Tome a ceia você, e a gente vai terminar louvando ao Senhor Jesus.